gente está num dos pontos turísticos aqui do Rio de Janeiro, na Praça Mauá, e a gente vai conversar hoje com o Enaldo. Enaldo, eu queria que você se apresentasse para a gente começar essa conversa. Bom dia a todos, companheiros e companheiras. Eu sou o Enaldo, eu trabalhei na Petrobras durante 35 anos, sendo que os últimos anos eu trabalhei na BGL1, onde eu era coordenador de manutenção elétrica. E vim aqui para falar um pouquinho da história da BGL, de tantos números positivos, tantas operações que nos foram confiadas e que sempre com todas elas com um grande êxito, sempre um grande êxito. Eu queria informar, né, para quem está assistindo, que a BGL é uma balsa guindaste de lançamento, né, essa sigla quer dizer isso, da Petrobras. Ela está sob a gerência de Serviços de Instalações Marítimas, o CIMA. Então, o Enaldo, ele trabalhou por muito tempo, né, Enaldo, nessa balsa. E o objetivo da nossa conversa aqui hoje é porque a Petrobras já há algum tempo vem com um processo de desmonte, de sucateamento, de colocar essa balsa em hibernação, né? O Enaldo acompanhou tudo isso. Nessa gestão do governo Bolsonaro, ela realmente colocou a proposta na mesa e então a balsa provavelmente vai ser vendida. A gente entende que esse processo de sucateamento, de desmonte, foi justamente feito visando essa venda que já era uma coisa, uma proposta colocada pela empresa, pela então direção na época do Pedro Parente, não é isso, Enaldo? Exatamente. Agora, o Enaldo, a gente vai começar aqui começando a contar essa história justamente de como é que funcionava a balsa nos bons tempos, antes de haver todo esse processo de desmonte do equipamento. A balsa, historicamente, ela foi adquirida e ela ficou lotada em Sergipe e depois ela veio para prestar serviço à Bacia de Campos sob os cuidados da gerência da engenharia. Isso foi em que época? O antigo Segem, mais ou menos ali pelos idos de 80. Essa época eu não estava lá não, mas é mais ou menos por essa época aí. Ela passa a ser uma unidade gerenciada pelo Segem, que fazia construção de plataformas, instalação de módulos de lançamento de dutos na área da Bacia de Campos. E foi feito um upgrade nela, no finalzinho dos anos 80, para que ela pudesse lançar dutos até 200 metros, que ela veio com uma capacidade baixa. E aqui no Brasil, até na Escavagima, foi feito um primeiro upgrade, grande upgrade nela. E ela passou a lançar dutos até 200 metros de profundidade. É um equipamento de uso estratégico para a Petrobras. A intenção da BGL estratégica é exatamente isso. Ela regula preço do exterior. Se você tem uma embarcação onde você consegue preço nacional com brasileiros, né? Nós recebemos na moeda corrente do país. E você vai trazer uma embarcação para fazer o mesmo trabalho, mas a cobrar em dólar. É óbvio que você tendo um instrumento desse aqui dentro, um equipamento onde você consiga redução de preço, você faz a mesma atividade. Por que você vai fazer com preço mais caro, né? Então ela regulava preço. A intenção da BGL é exatamente isso. Não for a eficiência dela em todas as missões que foram confiadas a ela, e todas elas teve grande êxito. Nós batemos recordes mundiais de lançamento de manifold, por exemplo, né? Para colocar os poços de Marlim e Albacora em funcionamento. E quando começou exatamente que você percebeu o início desse processo de abandono, de falta de manutenção na balsa? Podemos dizer que foi quando eclodiu a Operação Lava Jato. Começaram a veicular que a empresa estava endividada e que ela deveria se desfazer de ativos. E a BGL sempre ficou nessa circulação, aí, nessa possibilidade, mas nunca... Sempre foi um equipamento, no caso, visado, né? Sim, sempre foi visado, mas como os números dela sempre foram positivos, e era contra a própria inteligência dos gerentes eles fazerem, né, tomarem essa atitude. E então, quando foi em 2014 para 2015, a gente notou que eles começaram a parar muito, porque houve quebra de contratos, né? Os contratos foram cancelados, e entre eles o lançamento de dutos. Com a entrada do Pedro Parente, houve uma mudança dentro das gerências e a balsa foi parar com o pessoal que fazia exatamente as contratações em Macaé, que é quem utilizava as embarcações de lâmina d'água superior. Só que a balsa, ela tinha sido capacitada em 2007, numa parada que foi feita, para instalação de DP. Então nós tivemos um upgrade aí
generoso. Passamos a competir com igualdade de condições com equipamentos. Eu tive o prazer, né, o privilégio de fazer um trabalho de pós-graduação junto com 2 colegas também, da empresa também, onde nós apontávamos, né, as razões de escolha da BGL como a embarcação adequada para, não só para aquilo que a gente já fazia, as atividades de lançamento de duto, mas também para o, na época, futuro pré-sal. Porque até uma determinada área de profundidade, até 1.200 metros, ela seria um equipamento plenamente utilizável. Ou seja, até 1.200 metros, a BGL seria competitiva. Acima disso aí, seria o nicho das embarcações do exterior. Mas até 1.200 metros, a BGL tem plenas condições de operar com grande tranquilidade e oferir os mesmos números que ela conseguiu antes. Nesse processo, no caso, quando ela começou a ser visada para venda, houve o início desse desmonte, dessa falta de manutenção dos equipamentos. E também, pelo que a gente tem as notícias e tudo, inclusive registrado, houve uma baixa do efetivo, né? Isso, aí chamaram de hibernação, vieram os 2 PIDV, né, 2014 e 2016, e eles fizeram de tal monta que eles sabiam que o efetivo da BGL, petroleiros mesmo, né, a grande maioria eram aposentáveis, e fomos incentivados, inclusive podemos dizer que quase que empurrados, porque as ameaças de retirada de turno, de retirada de adicionais, e aí com consequente diminuição do nosso salário, isso aí empurrou muita gente para decidir sair. Foi o meu caso, por exemplo. E também acaba que fica um trabalho, um serviço perigoso, né? Fica perigoso, porque reduzir o efetivo de operacional da Petrobras mesmo, né? E muito terceirizados. E aí sabe que o risco disso aí, essa equação nunca fecha bem, né? Em meio tempo dessa hibernação também houve o abandono, né, a falta de segurança. Parece que tem registro de, inclusive, roubo do sino, que até hoje está inexplicável, não houve explicação com relação a essa... Alguns patrimônios da balsa foram simplesmente desapareceram, porque a segurança ela ficou a desejar, não só patrimonial, mas também a segurança de bordo. Alguns equipamentos que requeriam manutenção periódica, né? Você não pode, por exemplo, um gerador, um motor que aciona um gerador, ele tem uma carga, um tempo de uso. Se passar daquele período, o risco de você danificar o equipamento é grande. Então eles foram extrapolando o limite de horas e mas eu acho que agora atualmente a balsa sendo mantida com energia externa. Os geradores todos passaram do tempo, do prazo de hora para funcionar com tranquilidade. E agora veio essa notícia, que agora eles vão se desfazer realmente da embarcação. Atualmente ela está atracada no estaleiro de Inhaúma, no Semetal, né? Antigo Semetal. Qual foi a última vez que a balsa saiu para trabalho? Foi numa campanha em Maricá. Mas ela fez aqui um serviço aqui próximo. Em que época isso? É recente? Esse serviço pequeno que foi feito aqui próximo, foi assim, juntou tudo rapidamente, fizeram o trabalho, foi aqui próximo. Eu não tenho bem noção porque eu já tinha saído. Mas antes disso, uma campanha de lançamento de duto foi Emissário de Maricá, que seria para o Comperj. Olha bem, o Comperj, que é a obra que foi desativada. Na época estava caminhando para operacionalizar o Comperj. Exatamente nessa época. Foi quando mais ou menos? 2015, 16, né? 2015, por aí. Sim. A partir daí, as pessoas foram saindo, aposentando, e os contratos não foram sendo renovados e desmanche geral. Para a gente ter uma ideia da importância dessa balsa, a gente tem uma outra balsa similar a ela no Brasil. Não. Qual é assim, o nível, né, de importância dela hoje nesse tipo de trabalho? Não, nós não temos outra balsa semelhante. A balsa que nós temos seria a BGL2, ela até tem o G também, mas ela só serve de apoio para você colocar as jaquetas. Lembrando que G é de guindaste, G né? G é de guindaste. Você imagina que tivesse um guindaste, ela não tem. A BGL2 seria para só colocar, ela foi tirada na Pra 1, se não me engano, no lançamento da Pra 1. Ela só para você apoiar a estrutura. O guindaste mesmo está na BGL1. Então, se tivesse, vou falar aqui algo defendendo, esses módulos da P71 que afundaram aí, se tivesse com a BGL lá, eu tenho certeza que não aconteceria.
não teriam se perdido esses módulos de geração em compressores que perdeu a P71, um prejuízo gigantesco para a Petrobras. Quer dizer, a Petrobras realmente se desfazendo e tocando esse processo de alienação e venda da BGL-1, não vai ter mais essa ferramenta para trabalho e aí vai ter que fazer o quê? O que nós estamos vislumbrando é que quem adquirir, vai adquirir, sabe disso. E, obviamente, vai majorar o preço na hora de alugar para a própria Petrobras. Eu não sei agora quanto está, mas na época a nossa diária ficava em torno de 700, 800 mil. Eu tenho medo de falar sobre cifras, porque como eu saí há algum tempo, pode ser que esteja desatualizado. Na época era um valor aproximado para aluguel. Mais ou menos 720 mil a diária. Mas diária. Hoje uma balsa semelhante não sai por menos de 1.200.000, 1.100.000. Que nós não temos no Brasil. Nós não temos no Brasil. Então hoje, eu não sei quanto está, mas de qualquer forma, quem adquirir a balsa já vai ter um nicho de mercado garantido. E aí, com certeza, a pessoa vai adquirir com um valor muito abaixo do que ela vale, que ela tá sendo como por causa desse processo todo que ela já vem sofrendo aí. É criminoso. Ela foi feita a obra que foi feita em Angra, ela ficou comparável aquelas embarcações com que ela compete a nível mundial. Mas as coisas mudam. Quer dizer, mais um patrimônio brasileiro que está sendo entregue a 2 tostões e por baixo dos panos também, porque quase ninguém fica sabendo de todo esse processo que vem acontecendo. Exatamente. Nem dentro da empresa e muito menos fora da empresa. É grave, é grave. Se fizeram o que fizeram com a Operação Lava Jato, eu acho que deveriam ir muito mais a fundo nessa alienação dessa embarcação aí. É crime de lesa pátria, não tem outro nome. É crime de lesa pátria. Quer complementar com alguma coisa, Reinaldo? Alguma parte da história que você gostaria de acrescentar para a gente poder encerrar aqui esse vídeo hoje? Para um brasileiro, uma pessoa que é apaixonada pelo país, é um sofrimento muito grande. Eu me emociono porque foram 35 anos e outros colegas lá que trabalharam mais tempo, 40, 42 anos. E agora vem, nós tratávamos essa embarcação como se fosse nossa mãe. É uma segunda casa o trabalho, com nesse muito caso, carinho, né? Nós nos julgávamos como irmãos. Sabe aquela história do irmão que não gosta que fale do outro? Se alguém de fora viesse falar de um irmão nosso, a gente pegava. Agora, entre nós, todos os irmãos se desentendem, mas nós estamos sempre fechados no mesmo objetivo. Que nós tínhamos um lema lá que era o seguinte: missão dada, missão cumprida. E essa foi a história da BGL enquanto ela existiu aí como ativo. E aí mexer com a casa é pior ainda, né? Pois é, mexeu com a casa das crianças, já viu, né? Vamos lá, gente, vamos defender esse patrimônio aí. Acho que ainda dá tempo ainda. Denúncia feita, vamos embora compartilhar para que todo mundo fique sabendo disso aí a tempo de impedir essa venda. Exatamente, eu agradeço a oportunidade por ter esse canal para poder manifestar os companheiros.